Olá, sou Mariana, analista de RH do Departamento de Recursos Humanos, e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre as rotinas administrativas de estagiários, né? Como iniciar um estagiário na sua secretaria. Primeiramente, vou falar um pouquinho para vocês das legislações, né? A gente precisa seguir algumas legislações e alguns procedimentos que, no decorrer aí dos slides, eu vou explicar para vocês. Hoje nós temos vigente a Lei Federal 11.788 de 2008, a Lei Municipal 5.709 de 2009 e o Decreto Municipal 10.994 de 2009. Aqui nesse slide nós temos um organograma de como estão divididos os estágios perante a legislação federal, tá? Então, nós temos apenas dois tipos de estágio vigente na legislação, que é o estágio obrigatório, que ele pode ser remunerado ou não remunerado, e o estágio não obrigatório remunerado, que esse é o que a gente vai dar a maior ênfase nesses slides, né, nessa conversa nossa, porque é por ele que a gente tem a maioria dos nossos estagiários e o contrato com o CIEE, né, onde a gente tem o processo seletivo e a contratação e a efetivação da contratação desses estagiários. Bom, falando um pouquinho para vocês do contrato que nós temos hoje com o CIE, ele é o contrato 8321 de 2017 e ele estabelece essa parceria Prefeitura-CIE. Nessa parceria, fica a cargo do CIE o gerenciamento dos contratos de estágio e a cargo da Secretaria da Administração a gestão desse contrato. Então, toda a comunicação sobre estagiários, ela deve ser feita diretamente conosco, com o Departamento de Recursos Humanos, para que nós consigamos intermediar com o CIE, tá? Muitas vezes as secretarias acabam, né, indo direto no CIE, e aí o CIE nos comunica e a gente fica meio que sem saber o que está acontecendo. Então, essa comunicação estagiário secretaria tem que vir toda primeiramente para o RH e depois a gente faz essa ponte com o CIE. Então, falando um pouquinho do estágio não obrigatório remunerado, ele depende de processo seletivo, né, que o DRH e o CIE realizam. A gente tem solicitação de contratação, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. É feita uma convocação no Diário Oficial desse estagiário. Tem a etapa de entrega da documentação, tanto no CIE como para nós aqui no RH. Feito um formulário de encaminhamento para a secretaria, onde a gente tem que ter o início do estagiário até o dia 5 de cada mês. Por quê? Para que ele consiga ingressar na folha e a gente consiga fazer o pagamento da bolsa que ele tem direito naquele mês que ele executou suas atividades, né? E até por isso que a gente pede para que os expedientes devolvam esse encaminhamento até o dia 10 de cada mês, tá? Para que a gente tenha tempo hábil de cadastrá-los na folha e ele receber o que ele tem direito naquele mês. Falando um pouquinho da solicitação de contratação. Hoje nós temos um formulário de contratação. Os expedientes que ainda não têm ou que quiserem receber novamente, nos solicite aqui no RH, que a gente encaminha para vocês via e-mail, onde a gente precisa de algumas informações para que seja feita até o contrato, né, quando ele for nomeado, o CIE possa redigir o termo de compromisso com todas as informações constantes neste formulário, que são quantidade de estagiários, que área que é, a jornada semanal e o horário que esse estagiário vai estar cumprindo as suas atividades, as principais atividades desenvolvidas, pelo menos 3, porque esse termo de compromisso ele vai para a instituição de ensino, onde eles assinam ou não, mediante o que ele vai fazer de atividade aqui.
Tem cursos que falam, não, isso não é da alçada dessa área, então não aceito que ele faça esse tipo de atividade. Precisamos relatar pelo menos 3 atividades que ele irá fazer. Precisamos dar descrição desse supervisor, quem é ele, o nome, o cargo, o CPF, o local de estágio, né, onde ele vai fazer a descrição desse local de estágio, endereço, telefone, tudo certinho, e informar se esse pedido trata-se de uma reposição de um estagiário que já saiu ou se é um contrato novo, que eu nunca tive um estagiário dessa área, nunca tive esse estagiário, então estou solicitando uma contratação nova, tá? Esse pedido vem para o RH, a gente faz o impacto e posteriormente encaminhamos esse impacto junto com esse pedido para autorizo, né? Para os devidos autorizos, então do prefeito, do secretário de finanças e, por último, do nosso secretário de administração. Caso esse pedido já venha com todas as autorizações, a gente já passa para a etapa da publicação no DO, né, no Diário Oficial. É elaborado um termo de compromisso de estágio em 4 vias, né, onde fica uma para a faculdade, né, para a instituição de ensino, uma para o CIE, uma para o estagiário e uma para a prefeitura. E nela constam todas as informações do contrato. Esse termo de compromisso, ele é elaborado pelo CIEE e o seguro também é pago pelo CIEE, já consta inclusive a apólice do seguro neste termo de compromisso. A carga horária constante no termo de compromisso, ela deve ser obrigatoriamente cumprida, assim como o horário especificado. Então, a gente recebe muitas ligações, olha, meu estagiário é de 30 horas, mas ele vai vir 20 agora e ele vai repor essas 2 horas outro dia. Não está certo, porque aquilo que está no TCE é aquilo que tem que ser cumprido. Horário, eu coloquei o horário lá, que ele vai cumprir o horário da manhã, mas agora eu estou precisando dele à tarde, então um dia ele vai vir de manhã, um dia ele vem à tarde. O ideal é que esteja tudo correto, o que está no TCE é o que está sendo cumprido. Uma vez ou outra, né? Hoje eu não pude, troquei, ok. O problema é se isso virar uma rotina, tá? Quando isso se tornar uma rotina, aí a gente pede que seja feito um termo aditivo e que seja corrigida essas informações através do termo aditivo, né? É proibida a realização de banco ou desconto ou reposições de horas de estagiário, tá? Nós não temos regulamentação especificando isso. Então, meu estagiário faltou hoje, ele me apresentou um atestado. Posso? Não pode. Aceitar? Não pode. Meu estagiário está descontando horas hoje porque ele fez horas a mais. Não pode, ele não deveria ter feito horas a mais, tá? Então, toda essa orientação é para respaldar o supervisor e a própria pasta, né, que tem o estagiário, porque caso tenha algum problema, a legislação não está prevendo nada disso e não vai ter respaldo para a prefeitura se defender caso tenha algum problema, tá? O estagiário não tem direito a atestados, licenças médicas. Infelizmente, a gente precisa lançar falta injustificada, tá? Ou a opção que a gente sempre dá para as secretarias, né, para os supervisores, é que ele desconte os dias que ele não esteve presente do período de recesso, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o recesso. Então, a gente dá essa opção também para que seja descontado desses dias de recesso. Como que se dá a remuneração do estagiário? O estagiário, ele tem direito a uma bolsa auxílio, né, e o vale transporte e o vale alimentação, tá? O vale transporte desde que ele requeira e utilize. Tem estagiários que usam bicicleta, tem estagiários que têm moto, que têm carro e não utilizam o vale transporte. O vale alimentação, ele é automático.
quando nós cadastramos esses estagiários na folha, né, e já vai automaticamente gerar a bolsa auxílio dele, o vale alimentação dele automaticamente vai ser gerado também. O vale transporte, como eu já disse, caso o estagiário tenha interesse e vá utilizar, ele tem que ser requisitado no expediente da secretaria em que o estagiário irá exercer suas atividades. O supervisor, falando um pouquinho sobre o supervisor de estágio. Quem que pode ser supervisor de estágio, né? Ele tem que ser um servidor de carreira ou comissão, um servidor de um cargo em comissão também pode ser, tá? Supervisor de estágio, desde que ele tenha um curso superior concluído e preferencialmente na área, tá? Preferencialmente. Alguns cursos exigem, algumas áreas de estágio exigem um supervisor com a formação na área e, inclusive, registro no conselho, tá? Mas alguns, eles não têm essa exigência. Esse supervisor, ele tem que ter um cargo de carreira de nível superior na área. Então, eu quero ser supervisor de estágio de jornalismo, mas eu tenho a formação de jornalismo, mas eu sou um agente de administração. Eu posso ser supervisor? Não, porque o meu cargo efetivo é inferior ao cargo que eu vou estar exercendo de supervisor. A não ser que ele esteja ocupando um cargo em comissão ou uma função de confiança na área de estágio. Então, eu sou um agente de administração, eu tenho a formação, mas eu estou eu estou na função de confiança de chefia da área de comunicação. Eu estou numa chefia de uma área que trata da comunicação de alguma coisa. Então, aí sim a gente pode autorizar o supervisor a ser supervisor, ok? Esse supervisor, ele é responsável pelo estagiário juntamente com o expediente da secretaria. Em que sentido? Nas atividades realizadas, no cumprimento da carga horária, na sua frequência, no seu controle de recesso, no seu tempo de contrato, né? Em relação à sua rescisão, à sua prorrogação, caso tenha a possibilidade da prorrogação desse contrato. Esse supervisor, ele precisa ter domínio de todas essas informações, porque ele, juntamente com o expediente da secretaria, vai gerenciar todas essas particularidades do estagiário. Importante ressaltar que, quando esse supervisor tiver um cargo de chefia ou for um cargo em comissão e, de repente, ele sai desse cargo, o expediente dessa pasta precisa imediatamente solicitar o termo aditivo ao RH alterando esse supervisor, porque a instituição pode cobrar uma reunião ou um relatório desse supervisor e o supervisor já não está mais exercendo aquelas atividades que ele exercia anteriormente, né? E nem estar no cargo que ele deveria estar como supervisor. Então, é muito importante que esse controle seja feito, tá? Hoje eu sou supervisor dele porque eu tenho uma chefia, porque eu tenho uma divisão, mas amanhã eu incorporei, saí da divisão, eu preciso comunicar o expediente precisa imediatamente nomear um supervisor. Ou esse estagiário vai ficar com um supervisor defasado que não está sendo contido na lei, né, não está previsto em lei e que pode ter problemas futuramente. Em relação ao termo aditivo, né, esse termo aditivo, ele deve ser solicitado assim que tiver qualquer alteração do termo de compromisso de estágio. Qualquer item que conste no termo de compromisso de estágio que
não esteja sendo seguido na íntegra, como eu já disse, horário, né, supervisor, carga horária, a gente precisa elaborar um termo aditivo. Então, a secretaria tem que solicitar ao RH que elabore um termo aditivo, explicando qual alteração tem que ser feita e a partir de que dia essa alteração deve ser feita. A gente solicita ao CIEE e o CIEE emite esse termo aditivo. Principalmente, né, quando se coloca assim, local de trabalho, horário de trabalho, que possa ter prejuízo para o estagiário caso venha a ocorrer algum acidente. Porque no termo de compromisso dele está o endereço X. Ele estava indo para o estágio para o endereço Y e sofreu um acidente. Aconteceu alguma coisa com ele. Por que ele está ali? Ali não é o campo de estágio dele, não é ali que está sendo, que foi colocado no termo de compromisso. Então, podemos ter problemas de o seguro não cobrir, dele ficar sem um respaldo no momento em que ele precisar, tá? Todos os aditivos, exceto quando se tratar de prorrogação de contrato, devem ter a data de início de alteração solicitada. Então, eu vou alterar o horário a partir de... Eu vou alterar o supervisor do estagiário a partir de... Nós temos também um formulário para elaboração de termo aditivo, que quem ainda não tem pode solicitar para o RH também. Nós estaremos encaminhando para vocês por e-mail, tá? A prorrogação, ela deve ser solicitada para o RH com no mínimo 30 dias de antecedência. Por quê? Do vencimento do contrato, né? Por quê? Porque esse termo, ele vai vir para o RH, o RH vai encaminhar para o CIEE vai elaborar um termo aditivo. Quando o CIEE elabora, esse termo aditivo ele vai para a faculdade para ser assinada. A faculdade, tem faculdade que demora 2 dias, tem faculdade que demora 3 dias, tem faculdade que demora uma semana, tem faculdade que demora 15 dias. Tem faculdades EADs que estão longe daqui, 30, 40 dias para devolver esse termo. Então, enquanto esse termo não chegar para o RH devidamente com todas as assinaturas, a bolsa vai ser suspensa. Deu o prazo de contrato dele, não retornou o termo aditivo, o contrato dele fica suspenso. Não vai ser interrompido, mas ele vai ser suspenso. Suspende bolsa, suspende vale alimentação, suspende vale transporte. Então, para que esse estagiário não fique com esses benefícios suspensos, a gente pede para que isso venha o quanto antes. Por isso, a importância da gestão do contrato do estagiário, onde o supervisor e o expediente têm que estar atentos a esse término de contrato, né? Será que pode? Será que não pode? Questiona para nós, manda um e-mail. E a gente pede que, assim, toda vez que for encaminhar um ofício, mande um e-mail para o RH informando que esse ofício está saindo e por que esse ofício está vindo. Por quê? Porque, às vezes, tem secretarias que o ofício demora até 15 dias para chegar para a gente. E eu já tendo essa informação por e-mail, a gente já vai agilizando esse aditivo, tá? A gente já procura adicionar. Então, assim, o contrato da pessoa acaba 30 de julho. Só que eu fiz esse ofício dia 1º de julho. Só que ele chega no RH dia 20 de julho. Provavelmente, esse estagiário vai ficar sem a bolsa por 1 mês ou por 2, depende de quando eu voltar para a gente. Até porque se voltar, a folha já fechou também para o mês subsequente, mais 2 meses sem. O estagiário vai receber retroativo? Ele vai. Com certeza, esses 2 meses que ele fez, que ele estagiou sem receber, vai fazer falta para ele, tá? Então, por isso a importância dessa gestão desse tempo. Falando um pouquinho agora sobre recesso. O recesso desse estagiário, ele é remunerado. A gente não fala férias, por quê? Porque as férias a pessoa recebe e goza as férias. Não, o recesso é como se ele tivesse
normalmente no estágio, só que ele está descansando e recebendo tudo normal. Ele vai receber o vale alimentação, ele vai receber a bolsa normalmente. Esse recesso ele tem que ser controlado pela secretaria e informado ao DRH. A gente pede que pode ser por e-mail esse recesso. Informe para nós. Nós temos uma planilha de controle dos estagiários. Temos das secretarias nos informar quanto de recesso esse estagiário está gozando, tá? Ele deve ser lançado na frequência como recesso, né, ou férias lá no sistema da SMAR, como os expedientes já têm esse controle. Ele deve ser gozado obrigatoriamente antes do término do contrato, tá? A gente não pode deixar saldo após o término do contrato. Por quê? Porque a prefeitura não paga esse recesso que não foi gozado. Quando ele termina o contrato, ele recebe aquilo que ele teve direito até aquele dia. Ele não gozou, a prefeitura não paga por indenização, tá? Então, a gente tem que ter esse controle. Se, eu vou sair, vai sair, nós vamos ter X dias de recesso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês também, do controle de tempo de recesso. Por quê? Porque esse recesso, ele pode ser gozado proporcionalmente, tá? A legislação nos dá essa brecha de que o estagiário goze esse recesso proporcionalmente. De que forma? Aqui nós temos uma tabela, né? Então, o estagiário, ele tá há um mês, depois de 30 dias que ele fez, né, que ele está contratado, ele tem direito a 3 dias de gozo de recesso. 2 meses, 5 dias, e assim por diante, né? Por que eu disse da questão dos atestados lá? Quando ele vem com um atestado, olha, eu fiquei doente, não pude vir, né? Eu tive um problema de saúde, tive um problema, não pude vir. Ok, para a gente não lançar a falta injustificada, vamos para a planilha de recesso proporcional. Vamos lá, quanto tempo de contrato tem o meu estagiário? Ele tem 4 meses. Então 4 meses ele teria 10 dias de recesso. Ele já gozou? Não. Então ele faltou 4 dias, já desconto desses 10, 4 dias de recesso. Então, a gente vai descontando, ele não perde, porque a falta injustificada é descontada da bolsa dele e o recesso proporcional não. Então, por isso que a gente, controlando os recessos, a gente lança como proporcional quando ele precisa realmente, né? Que a falta dele seria justificável, mas a legislação não prevê nada disso, né? Para que também ele não seja prejudicado. Como que funciona a prorrogação de um contrato? Então, o expediente, né, solicita ao RH, o CIE formaliza o termo aditivo, entrega ao estagiário, esse estagiário, ele vai colher a assinatura da instituição de ensino, né, traz para o RH, que assina também, nós temos aqui no RH 3 pessoas que assinam o contrato, o termo aditivo, e tendo todas as assinaturas, né, a gente encaminha para o DP para que o DP possa regularizar na folha de pagamento o tempo de contrato dele. Então, como eu já disse anteriormente, quando o termo aditivo chega no RH depois do vencimento do contrato, esse estagiário ele vai ficar com a bolsa e com o vale alimentação bloqueados, tá? Então, vamos lá. Passou, o contrato dele vencia dia 30 de julho, não chegou dia 30 de julho esse termo aditivo, não chegou até o dia 10, que foi o fechamento da folha, dia 15, esse contrato não chegou, fechou a folha, está suspensa a bolsa dele. A bolsa e o vale alimentação. Quando chegar para nós e esse aditivo for encaminhado ao DP, o DP ele vai retomar de forma automática e pagar retroativo aquilo que o estagiário não recebeu. No entanto, o benefício ele também é reativado automaticamente. No entanto, ele precisa que o estagiário formalize para o setor de benefícios
que ele receba aquilo que ficou retroativo, porque o Vale Alimentação, ele vai reativar e vai seguir dali em diante. O período que ele não recebeu, se ele não solicitar, ele continua sem receber, tá? Então, ele precisa fazer a solicitação do recebimento do Vale Alimentação retroativo e reativação do Vale Transporte, caso mesmo tenha sido bloqueado também. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre rescisão, né? Nós temos dois tipos de rescisão. A pedido do estagiário, né? Geralmente ocorre quando os estagiários são aprovados em outros processos seletivos, né? Ou se eles têm uma mudança de cidade, acontece alguma coisa, o estagiário chega e fala, olha, preciso rescindir meu contrato urgente, que eu preciso assumir outro estágio, por exemplo. Então, ele faz um documento, solicita a rescisão, né, direto no expediente da secretaria dele, solicita essa rescisão do contrato dele e já explica nesse documento a partir de que dia que vai ser a rescisão dele. O expediente já verifica, enquanto o estagiário já está ali, ele já verifica se ele tem saldo ou não de recesso. Por quê? Porque se ele tem saldo, ele precisa gozar esse saldo. Mas o que acontece algumas vezes? Eu preciso que a minha rescisão seja feita a partir de amanhã, porque eu tenho até amanhã para assumir o meu novo estágio. Para eu fazer a rescisão amanhã, eu tenho 15 dias de gozo de recesso que eu não tive. Então, eu estou com esse saldo pendente. O que o estagiário tem que fazer? Colocar nesse documento que ele abre mão desse recesso, para que a prefeitura não tenha a responsabilidade de ter que pagar isso futuramente, tá? Então, quando o estagiário pede a rescisão, se ele não tem a urgência, né, que seja a rescisão naquele dia, o expediente ele já faz o cálculo, olha, você tem 12 dias de recesso. Então, nós vamos contar 12 dias a partir de hoje e a partir do 12º dia a gente rescinde o seu contrato. Não tem essa opção, eu preciso que seja amanhã. Então, coloque que você abre mão do recesso para que a gente possa formalizar sua rescisão a partir de amanhã. Esse documento vem para o RH. Mais uma vez, reforço. Vem via processo e junto mande por e-mail, para que se essa rescisão precise ser feita imediatamente, a gente consiga mandar imediatamente para o departamento pessoal. Se esse documento demora para chegar para a gente, demora para chegar no DP, o DP não consegue fazer imediatamente essa rescisão. Então, ele acaba sendo prejudicado, talvez, num outro estágio que ele queria assumir. Então, sempre que mandar um documento físico, encaminhe por e-mail também, para que a gente já tenha esse acesso rápido, né? Que se for alguma coisa urgente, a gente já consiga dar andamento antes do documento físico chegar. E a rescisão, ela pode ser feita também a pedido da secretaria. Então, o expediente conversa com o seu estagiário, claro, né, o próprio supervisor, e encaminha para o RH um e-mail, um documento, informando que o estagiário vai ser rescindido, né, e que o recesso dele já foi gozado, que ele não tem saldo, que o saldo é X e a rescisão vai ser no dia Y, né. Mais uma vez, ressaltando, todos os documentos mandem via e-mail também, para que a gente consiga agilizar quando for coisas muito urgentes, tá? Também, em se tratando de rescisão, quando a rescisão for dentro desse mês, por exemplo, eu tenho uma rescisão que vai ser para o dia 30 de julho. Então, o estagiário ele não vai estar mais conosco a partir de agosto. No entanto, o CIEE fecha a fatura até o dia 2, 3 do mês seguinte. Se eu não comunicar ao CIEE dentro do mês, ou até o dia 2 ou 3, que o estagiário está saindo no mês anterior, eu vou gerar uma contribuição. E a prefeitura vai ter que pagar a contribuição daquele estagiário que já não é mais nosso.
né? Que naquele mês ele já não é mais estagiário. Então, por isso, mande tudo por e-mail. Formalizou, encaminhe por e-mail, para que a gente também não tenha problema de pagamento indevido, tá? Dessa contribuição que a prefeitura tem que pagar para o CIE. Caso o estagiário não tenha gozado, né, o recesso, ele tem que ser acrescido os dias de direito, né? E aí a rescisão após esse gozo e, caso contrário, ele abre mão no documento, né? Exemplo que eu já dei para vocês no slide anterior. Então, um estagiário que trabalhou 6 meses e quer o desligamento, ele tem direito a 15 dias de recesso. Último dia de estágio que ele frequentou, 16/5. Eu tenho recesso de 15 dias, somo, então, a rescisão a partir de 1/6. Vamos falar um pouquinho sobre a frequência. A frequência ela deve ser lançada no sistema de frequência pelo expediente de cada secretaria, né? Eles já têm esse controle lá, têm o acesso no sistema. As faltas injustificadas, né, aquelas que não têm recesso, não tem nada, essas faltas têm que ser comunicadas ao DRH imediatamente, porque precisamos encaminhar ao DP para que essas faltas sejam descontadas da bolsa do estagiário. E sempre a gente orienta, né? Quando o estagiário tiver 3 faltas consecutivas, não comunica, não justifica, a gente tenta contato, ele não atende, imediatamente vocês comuniquem também o RH para que a gente possa pedir a suspensão desse pagamento, tá? Porque de repente esse estagiário aconteceu alguma coisa ou ele decidiu não vir mais, né? E não comunicou e não consegue contato com ele. Fecha a folha, ele vai receber. E de repente ele decide comunicar que ele não vem mais. Esse estagiário vai ter que devolver esse dinheiro. E se ele não devolver, a corresponsabilidade é da secretaria, né? Então, a gente precisa estar muito atento à frequência deles para que isso não aconteça. Deu aí 3 faltas, viu que o estagiário não tem, né, não tem comunicação, não justificou nada, já comunica para que a gente peça a suspensão do pagamento. Depois de 4 dias, não tem problema, isso é reativado na folha. Mas aí, pelo menos não corre o risco de pagar indevidamente um estagiário que de repente saiu, abandonou o estágio, não teve mais interesse em continuar. Um servidor da prefeitura nunca pode realizar o seu estágio no seu local, horário de trabalho, independente de férias, licenças, descontos de horas. Ah, eu estou cursando pedagogia e eu sou auxiliar de creche lá na minha escola. Eu vou tirar férias e vou fazer estágio na escola que eu faço, que eu estou lotada. Não pode. Não pode. Ela pode procurar um outro local para fazer estágio, mas aonde ela está lotada, não pode. Em semana de prova, o estagiário tem direito de reduzir sua jornada em 50% sem redução salarial. Então, como que isso funciona? A gente tem que solicitar para que o estagiário apresente ao supervisor ou ao expediente, né, o cronograma, né, de provas, porque as instituições elas já têm, né, esse calendário de provas. Então, que ele consiga colocar, enviar para o seu supervisor ou para o seu expediente com antecedência, para que até o próprio local de trabalho dele possa se organizar, de repente, com a redução da jornada dele. De repente, a gente conta com esse estagiário no tempo integral e naquele dia ele não vai poder, porque ele vai estar dentro da regulamentação dos 50% de jornada, porque ele está em dias de prova, né? Então, a gente precisa, né, ter esse documento com antecedência até para o local conseguir se organizar e não ser pego de surpresa. No entanto, a frequência desse estagiário tem que ser lançada normalmente. Esse controle de redução de jornada é da própria secretaria, tá? Não precisa ser comunicado ao RH,
Não precisa falar, olha, eu posso dar. Não, é de direito do estagiário. Você só tem que ter aí com ele, acertado com o estagiário, que ele te comunique previamente para que você se organize e justifique na frequência dele o motivo que ele teve somente 50% de frequência naqueles dias, para que seja lançado normalmente, né, no sistema, a frequência dele. As declarações de estágio, quando o estagiário de repente pede uma declaração, né, para alguma finalidade, ela tem que ser elaborada pelo próprio supervisor. Por quê? Porque ele tem as informações, ele sabe quando ele foi, ele sabe trabalhadas, ele sabe quais foram as atividades realizadas. Então, essas declarações que os estagiários às vezes solicitam, também não é o RH que fornece, é o próprio supervisor ou o próprio expediente que auxilia o supervisor aí a estar realizando essa declaração. Agora, falando um pouquinho do estágio obrigatório não remunerado, né? E muitas secretarias nos procuram e falam, olha, eu tenho um estagiário da instituição X que está pedindo para vir fazer o estágio obrigatório aqui, né? Eu posso, o que que eu faço? Então, assim, a gente sempre orienta assim, esse estágio a gente não tem o controle aqui no RH, tá? Ainda, pretendemos ter ainda uma central de estágio, mas ainda não conseguimos concluir isso. Então, os procedimentos referentes a esse tipo de estágio são realizados diretamente pela própria interessada. O que a secretaria tem que ter? Um termo de compromisso, que são 3 vias, um relatório de atividades. O que isso tudo consta no decreto 10994 de 2009. Para quem não tem, também a gente encaminha. Ele é um dos anexos, tá? Aí o que a gente orienta? Confeccione um prontuário interno, pegue uma pastinha, coloque os documentos do estagiário, cópia de RG, CPF, comprovante de residência, a via original da declaração de matrícula deles e a apólice de seguro. Por quê? Porque a prefeitura não vai pagar esse seguro. Esse seguro tem que ser pago pela própria instituição de ensino. Então, quando for tratar desse estágio, a secretaria tem que afinar muito bem isso com o estagiário e com a instituição de ensino, tá? Ou se o estagiário for pagar, a minha instituição de ensino não vai pagar, eu que vou pagar. Aí é a critério do estagiário também. A única coisa é que a prefeitura não vai pagar esse seguro. Porém, nós estamos vivendo um momento, né, atípico, um momento novo, onde nós estamos tendo muitas dúvidas, estamos lendo muito sobre, estamos, assim, com dificuldades tanto com os servidores, que são efetivos, quem dirá com os estagiários que não têm vínculos conosco, né? Então, assim, foi encaminhado um e-mail para todas as secretarias, né, informando sobre a permissão dos estagiários contratados pelo CIEE, que são os não obrigatórios remunerados, a retornarem ao trabalho via teletrabalho. Então, está autorizado que o estagiário venha presencialmente, né? Nós estamos ainda num momento de transição, não sabemos ainda, nem os próprios servidores ainda estão voltando ao normal, então decidiu-se que os estagiários podem trabalhar, porém, em teletrabalho. No entanto, tem secretarias e tem locais de trabalho que conseguem administrar um estagiário por teletrabalho, mas tem secretarias, por exemplo, escola, que não tem como. As escolas estão fechadas, e os professores estão em teletrabalho. Como que um estagiário vai estar em teletrabalho com o teletrabalho do professor, né? Então, tem secretarias que decidiram por não voltar. Eles estão em casa, recebendo a bolsa, mas por não terem condições de estar em teletrabalho. Mas algumas secretarias estão sim, por exemplo, dou exemplo aqui do RH, nós estamos com todos os nossos estagiários dossiê ativos.
Aliás, talvez muito mais ativos do que presencialmente, tá? Então, com esse retorno, né, e com esse modelo novo de trabalho, a gente elencou alguns critérios, né, para que a gente consiga gerenciar de uma melhor maneira esses estagiários estando em teletrabalho. Então, primeiramente, a gente orienta que verifique, né, se esse estagiário ele tem condições para atuar em via teletrabalho. De que jeito? Se eles têm equipamento, se eles têm internet que permita eles desempenhar as atividades, assim, se eles têm conhecimento e competência suficiente para desenvolver aquelas atividades que você vai delegar. Porque é diferente eles estarem presencialmente e eles a todo momento dando esse suporte, né? Então, primeiramente, que seja verificado isso. Alguns estagiários moram em repúblicas, não têm uma internet condizente, não têm uma internet suficiente para estar desenvolvendo algumas atividades e a gente não tem como obrigá-los a fazer isso, né? As tarefas deverão ser designadas e acompanhadas pelo supervisor do estagiário. Então, mesmo que eles estejam em teletrabalho, o supervisor ele tem que estar em contato direto com esse estagiário para saber o que ele está fazendo, como que ele está fazendo e tá sanando algumas dúvidas caso ocorram, né? E dando esse suporte mesmo para esse estagiário. E esse estagiário que está em teletrabalho, eles vão ter que preencher um sistema de produção, que é aquele que a gente preenche na própria intranet. Né? Não precisa acessar VPN, dar acesso para eles a acessarem as máquinas da prefeitura. Mas eles podem acessar a própria intranet, né, com o usuário deles, e preencher esse relatório. Então, a gente sugere que os supervisores acompanhem esses relatórios de trabalho para ver se eles estão realmente desempenhando as atividades solicitadas, se eles estão conseguindo desenvolver aquilo, né, que vocês estão solicitando. Ficará a critério de cada secretaria a liberação ou não do acesso via VPN. Por quê? Porque esse sistema ele libera o acesso à rede, né? Então, o supervisor ele tem que ter a responsabilidade e a respectiva autorização, né, do secretário, do diretor, né, desse estagiário acessar a máquina da prefeitura da casa dele, né? Porque é uma responsabilidade grande, né? E, né, os que não tiverem condições de realizar essas atividades via teletrabalho não podem ser prejudicados. Então, não vamos poder lançar falta para os mesmos, né? No máximo, o que a secretaria pode fazer? Colocar esses dias gozando como recesso, né? No mais, a frequência tem que ser dada normalmente, tá? Em caso de utilização de recesso, a gente pede para que vocês orientem e encaminhem para nós, para a gente também ter esse controle interno, tá? Nesse ofício que vocês vão mandar, vocês coloquem quem é o estagiário, a matrícula dele, a data do início e do término do recesso. Quem está fora da prefeitura em teletrabalho pode mandar só por e-mail para a gente, tá? O e-mail só já é suficiente para que a gente consiga alimentar a nossa planilha e ter isso no prontuário digital. E vamos chegando ao final do nosso treinamento aí, né? Da nossa conversa, do nosso bate-papo sobre os estagiários. E aí eu deixo aí para vocês uma reflexão, né? Nós, como gestores desses estagiários, a gente precisa pensar o seguinte, né? Que mensagem que eu estou enviando, né? Que ambiente de trabalho que eu estou criando e que exemplo que eu estou dando para esses estagiários, né? Porque eles estão aí na formação deles, buscando experiências de ambiente de trabalho, de exemplos de profissionais que eles gostariam de ser, que eles gostariam de se espelhar, né? Então, que tipo de gestão que eu estou fazendo com esse estagiário, né? Por quê? Porque quando você decide diferenciar, seus atos, eles inspiram as outras pessoas, né?
e você lidera primeiro pelo exemplo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, tudo que a gente transmite, passa uma mensagem e dá o tom ou ensina as pessoas o que fazer ou o que não fazer. Então, que fique isso de reflexão para vocês aí que estão gerenciando, ou que vão gerenciar, que estão buscando ter um estagiário na secretaria de vocês. Que tipo de exemplo e de modelo eu quero passar? Será que eu quero ser um supervisor, um profissional que inspire ele a ser um profissional como eu, que eu consiga dar um exemplo para ele, né? Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês consigam desse treinamento para que consigam obter uma boa gestão desses estagiários. Caso tenham dúvidas em procedimentos, em qualquer coisa, entre em contato com o RH. Nós temos aqui o e-mail do RH, pelo qual a gente pede para que vocês enviem tudo, né? Mais de uma pessoa recebe esses e-mails, então a gente dificilmente esse e-mail vai ficar parado. A gente tem o contato aí da Sandra, da Josi, meu, né? Os telefones que a gente tem aqui no RH. Então, qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem relacionados a estagiário, entrem em contato conosco, que nós aí tentaremos resolver da melhor maneira, tá? Principalmente agora, nessa época de pandemia, onde muitas dúvidas, muitas dificuldades. A gente também talvez não vá saber responder tudo de imediato, mas a gente está procurando estudar, ler muito, trocar figurinha com outras organizações, com o próprio CIEE, para ver como que a gente deve proceder e deixar para o estagiário um local de trabalho que ele consiga levar de experiência para ele, tá bom? Agradeço a presença de vocês e estamos à disposição para aquilo que precisarem.